Segunda João, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém? Não feche a sua Bíblia, por favor, que nós vamos voltar no texto para extrair algumas lições. Mas antes eu preciso explicar a você o contexto desta perícope, desta passagem, deste trecho das Escrituras que se encontra na segunda carta de João. Nós sabemos que as cartas de João foram escritas com o propósito de consertar, corrigir, de exortar aquela igreja primitiva, lá do final do primeiro século, a igreja da Ásia Menor, de 1900 anos atrás, que havia se corrompido, distorcido e destoado na doutrina cristã, principalmente no que se referia ao próprio Cristo, que nós chamamos de cristologia. A doutrina de Cristo tinha sido corrompida naquela igreja. Uma igreja que estava espalhada por toda a Ásia Menor. João era o pastor da igreja de Éfeso, que era a cidade mais importante, uma espécie de capital da Ásia Menor. Mas além de Éfeso, tinha igreja, tinha cristãos reunidos em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis e toda aquela região conhecida como Ásia Menor. Portanto, João escreve àquela igreja para consertar algumas doutrinas, e na primeira carta ele bate muito pesado contra o gnosticismo principalmente. E aí ele vai consertando, e a impressão que nós temos ao começar a ler a segunda carta é que muitos deram ouvidos ao que João falava. Muitos deram crédito à carta de João e creram nas orientações de João e começaram então a corrigir sua doutrina e, consequentemente, suas práticas. Então, a segunda carta começa, como nós vimos nas últimas 2 semanas, aquela conversa entre o presbítero e a senhora eleita, uma figura para o pastor João, o apóstolo que escreve a carta, e a igreja que recebe aquela carta. E agora, a partir do verso 7, nós vemos João mais uma vez trazendo o assunto dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, ou dos ensinamentos equivocados, comparando com os ensinamentos de Jesus. Então, esse trecho, na minha perspectiva, João está tratando com aquela igreja sobre essa verdade. A verdade de que na igreja, de vez em quando, aparecem alguns ensinamentos, algumas práticas, algumas crenças, algumas direções, alguns
moveres, movimentos, modismos, que não tem nada que ver com a doutrina que Cristo nos deixou. Algumas coisas são até saudáveis, algumas coisas nem são tão prejudiciais, mas algumas delas prejudicam em muito a igreja de Jesus. Por isso que João está trazendo essas informações nesse período aqui da carta, e eu penso que ele está falando sobre uma realidade que nós precisamos viver enquanto crentes, que é como identificar um engano. Como que a gente sabe se a doutrina é de Jesus, é bíblica, e quando ela não é? Como que a gente identifica? E além de identificar, como que a gente trata? Como que a gente trata quando identificamos que uma doutrina não é bíblica, não é cristã? E principalmente, como que a gente lida com aquele que está trazendo a doutrina? Ou seja, como identificar o engano? Como tratar o enganador? E como lidar com o falso ensinamento? O que a Bíblia chama de falsos mestres, aqueles que são responsáveis por trazerem os falsos ensinamentos. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trata disso? É exatamente sobre isso que essa porção da Escritura está tratando. Então, eu preciso te colocar aqui no contexto dessa passagem. E você precisa entender que João aqui está tratando sobre um assunto específico, e o assunto é a hospitalidade oferecida aos missionários viajantes itinerantes. Na igreja primitiva, tinham os irmãos vocacionados, como até hoje nós temos, que Jesus os chama para o ministério itinerante. São irmãos que não ficam só em uma igreja local, mas eles saem de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, de nação em nação, pregando o evangelho e evangelizando. No final do primeiro século, isso já era uma realidade. E as pousadas da época, hoje, quando nós recebemos um missionário, um evangelista, alguém que vem de outro lugar, seja um pastor ou de qualquer outro cargo ou título, mas quando nós recebemos alguém de fora, vindo de longe, a gente geralmente coloca num hotel, numa pousada, e isso para nós não é o menor problema. Se nós recebermos aqui um preletor, por qualquer motivo que seja, e nós o hospedarmos num hotel ou numa pousada, tem o menor problema. Só que no primeiro século, as pousadas, e hotel não existia, essa construção grande e jamais luxuosa que nós chamamos de hotel, não existia esse conceito. O que tinha naquela época eram pequenas pousadas, pequenos quartinhos, pequenos cortiços. Alguns construíam, além de suas moradias, alguns quartinhos a mais para hospedar viajantes. E na Ásia Menor, era muito comum ter em todas as cidades pousadas. Por quê? Porque a Ásia Menor era o caminho da rota de comércio. Tudo que era produzido em toda a Ásia, para ser escoada no comércio de toda a Grécia, Europa e África, precisava sair pelo porto de Éfeso e, ganhando o mar Egeu e Mediterrâneo, era escoada todas as mercadorias e exportada. Então, uma rota comercial sempre tem muitas pousadas, muitos hotéis, porque passa muita gente por ali e de vez em quando tem sempre alguém precisando dormir, precisando comer, precisando de um lugar para se abrigar. Só que as pousadas naquele tempo não eram bem vistas, porque a maioria das pousadas eram também usadas como prostíbulos. Então ficar numa pousada dessas de, entre aspas, beira de estrada, é mais ou menos o que nos nossos dias seria um pastor ou um missionário
sair para pregar de maneira itinerante e de repente na beira de uma estrada tem ali uma construção com uma luz vermelha e ali tem alguns quartinhos, algumas damas, e ali ele fica, ali ele dorme, ali ele tem acesso àquele contexto de prostituição e de imoralidade. Então, não pegava bem no primeiro século, assim como hoje. Não pega bem para um missionário, para um evangelista, para um servo do Senhor que está vindo pregar numa igreja, que está vindo dar uma palestra, uma preleção, ensinar sobre Cristo e a Bíblia. Não pega bem ele ficar numa pousadinha que dá a entender que todo mundo que fica ali é porque está interessado naquelas coisas erradas que acontecem ali. Então você está entendendo o que eu quero dizer, não está? Eu estou fugindo de usar algumas palavras para não ser indelicado, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Não pega bem para um crente dormir em qualquer lugarzinho de beira de estrada, porque em alguns lugares acontecem coisas que não convêm aos cristãos. Então qual era a prática do primeiro século? Toda vez que alguém ia pregar numa igreja, o próprio pessoal da igreja se organizava para receber o irmão em sua casa, para que ele não passasse pelo constrangimento de ficar numa pousadinha de beira de estrada. E isso aparece nas Escrituras. O irmão Gaio, que é citado lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, no verso 23, se não me falha a memória, ele diz: saúdem ao Gaio, que sempre que a gente passa por aí, ele recebe a gente na casa dele. O livro de Atos também fala da Lídia. Não sei se você se lembra, aquela mulher que se converteu. E aí a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 16, verso 15, que a Lídia, após se converter, virou para o apóstolo Paulo e a caravana da viagem missionária dele, e falou assim, ó, fica na minha casa, será um prazer receber vocês, toda vez que vocês estiverem passando por aqui, pregando, ensinando, indo nas sinagogas, evangelizando, viagens missionárias, fiquem na minha casa, é um prazer receber vocês. Então o Gaio era um cara hospedeiro de missionários, a Lídia era uma mulher hospedeira de missionários, e tem também em Atos 17, no verso 7, um irmão, que no inglês o nome dele é mais fácil da gente falar. No inglês o nome dele é Jason. Só que esse nome ficou esquisito porque fizeram uma série de filmes, Sexta-feira 13, não era? E o personagem principal era um vilão, um assassino, um serial killer, e o nome dele é Jason, e ele usava uma máscara esquisita. Então esse nome Jason pega mal pra gente, mas é um nome bíblico. Escreve-se J-A-S-O-N, Jason ou Jasson, cada um pronuncia de um jeito. Lá em Atos 17, verso 7, diz que esse irmão, Jasson, Jason, não sei como é que vai falar, esse irmão era desse tipo. A casa dele estava sempre aberta para receber missionários itinerantes. Então essa era uma prática comum daquele tempo. A própria igreja, os próprios irmãos, uma vez que a igreja é na casa dos irmãos, primeiro século não tem igreja em templos, porque os templos estavam ocupados com as divindades pagãs. Então os crentes que eram perseguidos, que eram considerados, entre aspas, criminosos naquele tempo, não podiam ter um templo, como nós temos hoje, e de portas e janelas abertas, pregar o evangelho de maneira que não sofremos perseguição, mas lá tinha muita perseguição. Então eles eram escondidos, camuflados, e dentro das casas a igreja estava e acontecia. Então o que o apóstolo João está falando aqui não é sobre receber pessoas dentro de casa para tomar um café. O que o João está falando na carta não tem nada a ver com a nossa relação hoje de receber visita em casa. Você faz lá alguma coisa e convida vizinhos, convida seus amigos de trabalho, convida seus amigos de escola. De repente você está conversando com alguém na porta de casa e fala, vamos entrar, vamos sentar, vamos tomar uma água, um café, eu fiz uma broa, um bolinho, vamos ali.
Muitas vezes a gente lê esse texto aqui, aqueles que não confessam que Cristo veio em carne, não recebam em vossas casas, não deem as boas-vindas, ou seja, não se misturem com quem não é crente. Muitas vezes essa interpretação é feita nesse texto e ela está errada. Completamente equivocada. Não é disso que o apóstolo João está falando. João não está falando que os crentes não podem ter amizade com quem não é crente, que não pode abrir a porta da sua casa para quem não é crente, que não pode conversar, receber, tomar um café e ser agradável, simpático e solícito àqueles que não têm a mesma fé que nós. Não é disso que João está falando. O que João está falando é, quando vier um missionário, um pregador, um mestre, um professor, alguém que vem para dar uma palavra à igreja, para doutrinar a igreja. Não é qualquer pessoa, um simples indivíduo que passa daqui para lá ou de lá para cá. Estou falando daqueles que vêm vocacionados, se dizendo missionários, evangelistas, mestres, porque quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 11, ele diz que Jesus deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Então todos esses ministérios eram exercidos naquele tempo. E os evangelistas, os profetas, os apóstolos e os pastores e mestres viajavam de casa em casa, de igreja em igreja, porque a igreja estava nas casas, e assim a igreja ia sendo edificada. Então o que o João está dizendo é, quando passar por aí um evangelista, um missionário, um profeta, um apóstolo, um pastor, mestre, para falar para vocês, doutrinar vocês e ensinar vocês, prestem atenção no que ele está ensinando. Porque se ele não ensina o que nós ensinamos para vocês, daquilo que aprendemos com Cristo, não deem ouvidos a esses ensinamentos. E se vocês identificaram que ele é um falso mestre, se vocês identificaram que ele não está ensinando conforme o que nós ensinamos para vocês desde o princípio, nem recebam nas suas casas. Trazendo para os nossos dias, o que é que significa isso aqui? Não convidem para pregar ou ensinar na igreja aqueles que não comungam da nossa doutrina cristã, bíblica. Porque invencionices, crendices, moveres, emocionalismos, filosofias e toda sorte de bugiganga filosófica e teológica tem sido despejado na igreja e o povo está engolindo como se fosse Bíblia e não é Bíblia, e isso tem feito muito mal para as nossas igrejas. Então é isso que o João está falando. Cuidado com quem vocês ouvem, cuidado com quem vocês aprendem, cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está em cima da árvore é passarinho, e nem tudo que está na garagem é carro, muito menos aquilo que está embaixo da terra é minhoca. Nem tudo que parece é. Então, muito cuidado, identifiquem, analisem, julguem, filtrem, coloquem à prova para ver se esse ensinamento de fato procede de Cristo. Se não proceder, largue isso para lá, porque senão isso vai acabar prejudicando vocês. Então, alguns cuidados, vou dizer para vocês aqui, pelo menos 3 cuidados na interpretação dessa passagem da Escritura, que fala sobre não receber e não dar as boas-vindas. Muita gente usando esse texto aqui para argumentar a sua antipatia. Ah não, eu não converso com ninguém que não é crente. Ah, eu não abraço uma pessoa que não é batizada. Já viu isso? Eu já vi, já viu isso? Tem gente que não gosta nem de abraçar quem não é crente. Da onde nós tiramos essa ideia? Muita gente tirou daqui, e está errado, porque não é isso que João está dizendo. Então, em primeiro lugar, o primeiro cuidado ao interpretar essa passagem é:
não se tratam de simples indivíduos, mas de missionários, evangelistas, entre aspas, autoridades da igreja, que vinham de igreja em igreja, itinerantemente, pregando, ensinando e doutrinando a igreja. Então é sobre isso que João está falando. Segundo, receber em casa significa receber na igreja, porque naquele contexto a igreja estava nas casas. Terceiro, não se trata de possibilidades hermenêuticas. Apóstolo João não está falando aqui de diferença de interpretação da Bíblia. A gente interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro. Não, ele está falando de heresias. Ele está falando de coisas que são prejudiciais, mortíferas para a igreja. Heresias, como o fato de dizer que Jesus Cristo não encarnou. Assim afirmavam os gnósticos, negando a humanidade de Cristo. Ele pode até ser Deus, filho de Deus, mas ser humano ele não foi, porque ele não encarnou. Se tivesse habitado num corpo de carne, ele teria cometido pecado. Olha que heresia. Isso era o gnosticismo que dizia. Então João está dizendo, não deem ouvidos para essas coisas, não recebam na casa de vocês, ou seja, não bota essa turma para dentro da igreja para ensinar vocês, porque o que eles estão ensinando não está de acordo com o que aprendemos com Cristo. E eu posso falar isso para vocês, no caso o João, porque ele, o João, andou com Cristo. Então ele está ouvindo dizer sobre algumas coisas que estavam sendo ensinadas na igreja daquele tempo, e ele está percebendo que aquilo não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Então ele está dizendo, corta, elimina, não recebam, não deem nem as boas-vindas. Se vocês já identificaram que o ensino é falso, larga para lá. Entendeu? Então vamos ao texto, vamos às lições. Então, como identificar um engano? Como identificar uma mentira, uma heresia sendo falada na igreja? Em primeiro lugar, um engano sempre vem acompanhado da negação da encarnação de Cristo. Toda vez que você ouvir alguém dizendo, Jesus foi uma pessoa iluminada, foi um ser iluminado, é uma energia muito boa, é um ser, mas ele não foi ser humano de verdade igual a gente. Foge disso, isso é um engano. Ou o outro extremo também, toda vez que você ouvir, Jesus é o ser humano excelente, é o melhor ser humano que já pisou na terra, é o ser humano mais inteligente, mais sábio, mais culto, que mais ensinou com autoridade, ele é mestre dos mestres, professor dos professores, ele é tudo, mas Deus ele não é. Fuja, porque isso é uma heresia, é mentira, e isso estraga a doutrina cristã. Então os dois extremos estão enganados. Dizer que Jesus é somente Deus, ou dizer que Jesus é somente homem. O que nós, como cristãos, aprendemos com o próprio João, é que ele é 100% Deus e 100% homem. Como que um Deus cabe num ser humano? Porque ele passou por um processo chamado kenosis, de esvaziamento total para caber dentro de um ser humano. Ele abriu mão de sua glória, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e em figura de servo veio para morrer e morrer uma morte de cruz. Paulo ensina isso aos filipenses, e é nisso que nós cremos, e é nisso que nós estamos firmados, numa união hipostática, onde um Deus cabe dentro de um ser humano, e ele continua sendo Deus e ao mesmo tempo humano. Ele é um homem-Deus, ele é um Deus-homem, ele é humano divino, ele é divino-humano, 100% das duas naturezas. É nisso que nós cremos. Qualquer coisa que contrarie isso, não recebam como verdade. Então, como que a gente identifica um engano? Quando ele vem com metade da verdade. Jesus é Deus? É, mas isso é metade. Jesus é homem? É, mas é metade. Qual é a verdade inteira? Deus e homem. As duas coisas
juntas, numa união hipostática. Então, como é que a gente identifica o enganador? Quando ele prega meias verdades. E como é que a gente resolve isso? Com a verdade inteira. A gente pega o que ele está falando, bota uma vírgula e completa a verdade. Mas para isso precisa conhecer a verdade. Então, em segundo lugar, como identificar um engano? Quando ele promove o abandono doutrinário. E o verso de número 7 diz que os enganadores têm saído pelo mundo afora e não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, todo aquele que diz que ele não encarnou, que ele não é Deus e homem, homem e Deus, é enganador. Assim que a gente identifica. E como é que trata isso? Com a união hipostática, com a verdade inteira, com o estudo e o conhecimento da palavra. Segundo lugar, o verso 8 diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Cuidado, gente, cuidado. Porque essa turma que vem para enganar, essa turma que promove o engano, às vezes eles nem sabem que estão enganados, às vezes eles fazem na inocência. Então nós precisamos estar preparados para olhar e ver o que é e o que não é. Isso é o discernimento. Precisamos buscar isto, para saber o que é e o que não é. Todo enganador, ele promove o abandono doutrinário. Ou seja, para que teologia? Para que estudar? Para que dicionário? Para que seminário? Para que escola bíblica dominical? Deus é amor, o Espírito é poderoso. Onde tem Deus tem liberdade. Onde está o Espírito Santo, ali tem liberdade. Então vamos dançar, pular, buscar experiências, cair no chão, arrepiar. Glória a Deus, foi tremendo. E o que você aprendeu? Era para aprender alguma coisa? Achei que era só para sentir. Toda vez que a gente abre mão da doutrina, a gente cai no sentimentalismo, no emocionalismo. Aí umas coisas que arrepia, umas coisas que é boa de ouvir, de participar, e a gente vai se alimentando dessas emoções e desses, sentimentos produzidos, e a doutrina, aquilo que alimenta, aquilo que embasa, aquilo que fortifica, vai ficando de lado, e quando você vê, o que alimenta faltou, e aí não tem força, de maneira que quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando chacoalha, vai tudo por água abaixo, porque não tem substância. Se não tem doutrina, não tem palavra, se não tem palavra, não tem alimento. Se não tem alimento, já dizia minha avó, saco vazio, não para em pé. Então, cuidado, João está dizendo, para não perderem aquilo que temos realizado com esforço. Ele está dizendo, foi muito esforço da nossa parte, durante esses 60 anos, ensinar e pregar o que Jesus deixou para a gente. Vocês não vão pegar agora esse esforço todo que a gente fez para passar para vocês, e vai jogar no lixo, por causa de uma besteirinha filosófica, que vocês estão ouvindo aí agora, né, gente? Pelo amor de Deus, por mais que isso seja agradável ao ouvido de vocês, não se esqueçam do nosso esforço. Estamos há anos pregando esse mesmo evangelho, falando as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, e agora com a novidadezinha que aparece, vocês se empolgam e estão querendo abandonar tudo que a gente deixou para vocês? Acautelai-vos, ou seja, muita cautela, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Então, existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo. E eu penso que é exatamente isso que o João está querendo dizer. Ele está dizendo, cuidado para não abandonar a tradição por causa de novidades. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradição é afirmar que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Isso é tradição. Isso não podemos abrir mão da doutrina. Agora, o púlpito, se é de madeira, se é de acrílico, se é de inox, isso é tradicionalismo. O paletó e a gravata,
Como é que o pastor vai pregar? De terno, de gravata, de calça jeans, camisa polo, de tênis, de chinelo. Isso é tradicionalismo. Então, coisas que podemos abrir mão, vamos abrir mão. O banco é de madeira, é cadeira de plástico, é assento acolchoado, é poltrona, não importa. Não importa. O que é embalagem pode ser substituído. O que é conteúdo não pode abrir mão. Então, a tradição não pode ser abandonada. O tradicionalismo pode. Que tinta nós vamos pintar aqui atrás? Como é que nós vamos fazer? Vamos tocar no piano, no teclado, na guitarra, violão? Vai ter bateria? Não vai? Vamos bater palma? Não vamos? Vai ter dança? Vai ter teatro? Não vai ter nada? Isso aí são coisas nossas. Isso aí a gente pode abrir mão, isso aí a gente pode negociar, pode dialogar, não há o menor problema. Agora, doutrina é tradição, é a fé viva dos que morreram, e foi passando, e chegou em nós, e nós vamos passar esse bastão adiante, e até que Cristo volte, essa doutrina, essa tradição cristã, apostólica, será passada de geração em geração, para que a igreja continue viva, aguardando a volta do Senhor. Então, como é que a gente lida com esse problema? A gente identifica quando ele vem com uma cara nova, mas abandonando doutrinas. Como é que a gente lida com isso? Não jogando o bebê fora. Vou ilustrar para que você entenda. Todos nós sabemos que diariamente tem que dar banho nos bebês. Não é isso? Ele faz caquinha, faz pipi, e engatinha para lá, para cá, e geralmente usamos uma banheira. Bebê geralmente toma banho numa banheira. Então, quando a gente bota a água ali na banheira, a água está limpinha, limpinha. Aí a gente bota o bebê lá dentro, e aí o sabãozinho vai limpando, vai limpando, vai limpando. Quando termina de dar o banho no bebê, a água está toda suja, que a sujeira do bebê passou para a água. O que é que a gente faz com aquela água? Joga fora. Aquela água que deu o banho num bebê que fez caquinha, não dá para usar para lavar roupa, para lavar panela, não dá para fazer nada, é para jogar fora. Então, o que é que a gente precisa aprender? A jogar a água fora, não o bebê. O que tem muita gente fazendo é dando banho no bebê e jogando a água com o bebê junto. Ah, então vamos usar púlpito de inox, vamos ter dança, vamos ter teatro, vamos tirar as gravatas dos pastores, e vamos bater palma, e vamos botar canhão de LED, e vamos fazer do melhor jeito possível. Vamos jogar a água fora? Vamos. Então vamos jogar também o bebê. E aí vamos parar de pregar, vamos parar de ter escola bíblica, vamos parar de valorizar teologia, Bíblia, esses negócios de exegese, hermenêutica, homilética, isso é tudo papo furado. Vamos deixar Deus agir e vamos entrar no mover que é maravilhoso, aleluia. Esquece negócio de teologia, de doutrina, de pregação, de aula, estudo bíblico. Para que isso? Ninguém precisa disso não. Então a gente deve jogar a água fora. O bebê não. Bebê não. Então a gente pode renovar muita coisa. Agora, doutrina, tem como renovar? Porque ela não mudou, meu amigo. É a mesma que saiu de Jesus, passou pelos apóstolos, pelos pais da igreja, por toda a Idade Média, por toda a Reforma Protestante, o movimento evangelicalista, e chegou na gente a mesma doutrina. Aí agora a gente vai por conta de uma novidade, uma moda, e uma coisa que arrepia, vamos jogar tudo isso fora? Mas é isso que nos manteve há 2000 anos? Não, nós vamos dar um banho no bebê, um banho, ele vai ficar cheiroso e bonito, mas nós não vamos jogar ele fora não. Vamos jogar a água fora, porque muitas vezes a água está suja mesmo, não dá para aproveitar para nada, pode jogar, tudo. Mas o bebê, limpinho, cheiroso, não podemos jogar fora. Vamos botar uma roupa linda nele, e daqui a pouco ele vai sujar tudo de novo. E aí a gente vai dar outro banho, e vai jogar outra água fora, e vai manter o bebê. Porque o que importa deve ser mantido, o que não importa pode ser descartado.
Então a tradição precisa ser mantida. O tradicionalismo, podemos abrir mão. Problema nenhum. Nenhum. Datas, horários, calendários, organizações, disposições, liturgias, tecnologias, tudo isso é água. Pode mudar. Agora, doutrina. Deus é uma trindade. Onipotente, onipresente, onisciente, eterno, infinito, soberano, imutável, amoroso, gracioso, bondoso, justo, misericordioso, longânimo. Deus é uma trindade, com Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai cria, sustenta, governa. O Filho salva, redime, se sacrifica. O Espírito consola, converte, convence, dá dons, inspira. Isso não pode mudar. Não pode mudar. Deus é Espírito, pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor tudo cria, sustenta e governa. Isso não pode mudar. O homem é formado de uma matéria e uma imatéria. O sopro de vida do homem veio do Senhor Deus. Ele é criado por Deus, do pó da terra. É um ser integral com dois elementos, um físico e um imaterial, espiritual. Ele é pecador, rebelde, corrupto. Ele se rebelou contra o Senhor, precisa da graça de Deus, está separado da glória de Deus, está morto em seus delitos e pecados, por isso precisa do sacrifício, da obra redentora de Cristo para trazê-lo de volta à presença de Deus. E ele é salvo pela graça, mediante sua fé, ele é redimido, e no último dia será ressurreto para habitar na eternidade com Deus. Isso não pode mudar. Os anjos são criaturas espirituais e imateriais, foram criados na eternidade, têm acesso a esse plano cronológico, podem tomar posse de corpos. Alguns se rebelaram, se tornaram demônios, rebeldes, caídos, seguindo o seu líder, Satanás, inimigo das nossas almas, homicida, mentiroso, desde o princípio, pai da mentira, maligno. Isso não pode mudar. A igreja é a reunião dos salvos, é a assembleia dos justificados, aqueles que juntos aguardam a segunda vinda de Cristo. Isso não pode mudar. Cristo voltará de maneira visível, repentina, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e ao soar da trombeta, num abrir e fechar de olhos, Ele virá nas nuvens, e os seus serão ressuscitados, encontrarão com Ele, e reinarão com Ele. Isso não pode mudar. A Bíblia é a palavra de Deus, Escritura sagrada, inspirada por Deus, apta para redarguir, exortar, instruir todo homem na boa justiça de Deus. Isso não pode mudar. Isso não pode mudar. Portanto, o que é doutrina, é tradição, é coisa que a gente segura e não solta, é o bebê. Mas o que é tradicionalismo, o que é liturgia, o que é tecnologia, o que é embalagem, é a água. Isso aí a gente pode jogar fora. Não importa para nós. O que o João está dizendo é, cuidado, para não abandonar aquilo que com muito esforço nós passamos para vocês. Nós fomos perseguidos, nós fomos presos, nós apanhamos, nós fugimos de cidade em cidade, de lugar em lugar, de nação em nação. Muitos dos nossos foram mortos por causa dessa doutrina. Agora vocês estão querendo jogar essa doutrina no lixo por causa de uma filosofiazinha que está surgindo aí na Grécia, uma novidade que está emocionando vocês. Vocês estão querendo abandonar todo o sofrimento que tivemos para lhes entregar a doutrina boa e santa, e agora vocês vão largar isso por causa de gnosticismo, docetismo, serentismo, uma baboseira que não vai transformar a vida de vocês? Acautelai-vos e não deem ouvidos a essas coisas. Em terceiro lugar, como que a gente identifica um engano?
quando ele vem com um acréscimo de crenças, além de Cristo e das Escrituras. Verso de número 9 diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Vou ilustrar. Imagine uma linha imaginária na reta deste púlpito. A doutrina de Cristo vai até o púlpito. Então eu começo a aprender sobre Cristo. Ele é Deus, Ele encarnou, Ele virou homem, Ele veio para me salvar, Ele veio como servo, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi assunto aos céus, Ele vai voltar para buscar a igreja, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Por causa de tudo que Ele fez, eu tenho vida e vida eterna, vida em abundância. Cristo é isso. Tem todos os atributos divinos e humanos na mesma pessoa. Isso é Cristo, e é necessário e suficiente para me salvar. Só que aí tem gente que diz assim: agora você tem que levantar a mão e ir lá na frente. Aí você tem que participar de um encontro de 3 dias. Aí você tem que fazer uma campanha de não sei quanto tempo. Aí você tem que dar não sei quanto em dinheiro. Aí você tem que fazer não sei o que lá. O João está dizendo: tudo que ultrapassa Cristo e a sua doutrina, não deem ouvidos. Cristo é suficiente para nos salvar, irmãos. A palavra de Deus é suficiente para nos alimentar e transformar nossas vidas. Tudo que é colocado além da palavra, como necessidade para nós como crentes, conversa fiada. Pode ser bom? Pode, mas aí virou lazer. Ah, eu gosto, pastor, de ouvir isso. Então ouça. Agora, isso não vai transformar seu caráter. Isso não vai lhe garantir a vida eterna. Porque o que nos garante vida eterna e transformação, regeneração, novo nascimento e sermos feitos conforme a imagem do primogênito é Cristo e a sua palavra. Ponto. Precisa de nada além da Bíblia, irmãos. Precisa de nada além de Cristo. Então, todo mundo que vem assim, ó, você aceita Jesus, e depois você tem que fazer isso, sai fora, sai fora. É só até Cristo, você viu aqui? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, não vem de Deus. Deus não está exigindo nada além da fé e do aprendizado em Cristo. Creiam nele, imitem a Ele, isso é suficiente para salvar e transformar vocês. A Bíblia é suficiente, irmãos. Precisa inventar mais nada. Precisa nada. A gente até vai criar programações, eventos, para nos manter unidos e distraídos. Mas o que vale mesmo é isso aqui. Então, como é que a gente identifica? Quando vem apresentando, sabe, um plus. Você precisa crer em Jesus, você precisa batizar, você precisa ser membro da igreja, imitar a Cristo, aí bota uma vírgula. E tem que participar da campanha, e tem que dar um dinheiro, e tem que ir para um monte, e tem que ir para não sei o que, de um encontro, de um retiro, de um bababá, de um... Não. A gente pode fazer isso tudo. A gente pode dar dinheiro, a gente pode ir para o monte, a gente pode ir para o retiro, a gente pode... Agora, eu não posso colocar nada disso como critério para salvação e transformação. Porque senão Cristo não é suficiente. Se eu preciso de Cristo e de mais alguma coisa, então Ele não é todo poderoso. É só Jesus, irmãos. Simples assim, do jeito que o João está falando. Então como é que a gente lida com as 5 solas? Já ouviu falar das 5 solas? E eu gosto de dizer que na verdade são 6 solas. A reforma protestante nos deixou um legado que alguns chamam de 5 solas. Eu chamo de 6 solas. Vou te falar quais são. Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Escritura e soli Deo glória. Esses 5 pilares da reforma protestante foi nos deixado como legado. Ou seja, só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e glória somente a Deus. Esses são os 5 solas da reforma. Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Escritura e soli Deo glória. E eu coloco a 6ª, que é a sola do sapato.
Porque tudo isso sem trabalho não adianta também não. Então tem que trabalhar, tem que gastar a sola do sapato, para que todas essas 5 solas dê o crescimento e o amadurecimento da igreja de Cristo. Então 6 solas. Alguém veio dizendo que eu preciso fazer tal coisa para poder garantir a minha salvação, a minha bênção, o meu milagre. 6 solas na cara dele. Amigão, o negócio é o seguinte, é só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e glória somente a Deus. E a sola do meu sapato para evangelizar e trabalhar para o reino do Senhor continuar se expandindo ao meu redor. Papo encerrado. E para terminar, última coisa que a gente identifica um engano ou o enganador. Ele vem desvalorizando a doutrina. Verso de número 10 diz assim: se alguém vem ter com vocês e não traz esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Então nós já entendemos que o João está dizendo aqui, não é que a gente não pode receber quem não é crente na nossa casa, não é que a gente não pode fazer amizade, não é que a gente não pode se relacionar, não, é que quando alguém vem ensinando o que não é da doutrina que Cristo nos deixou, nós não podemos nos unir com isso, senão nós nos tornamos cúmplices disto. Então muito cuidado. Você pode se relacionar, você pode ter amizade, você pode conviver, agora cuidado para não se tornar cúmplice do engano. Então, como é que a gente resolve isso? A gente não recebe, a gente não se torna cúmplice de tais práticas. Como você já entendeu, casas aqui, receber em casa ou recebendo o missionário que vem, porque ele não pode ficar na pousada, ou recebendo na igreja, porque a igreja se reunia nas casas. Então, trazendo para os nossos dias, como é que a gente identifica um engano ou um enganador? Ele vem com algo que desvaloriza a nossa doutrina. Isso aí que vocês aprenderam, eu já ouvi de um homem de Deus, homem sério, homem respeitoso. Mas uma vez ele virou e falou assim: tudo que eu aprendi em 25 anos de igreja, eu joguei tudo no lixo, e peguei porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, e nananã, e lalala, e bbb, e abandonou tudo que tinha aprendido, e entrou de cabeça num tal movimento, e hoje está lá, com a cara toda quebrada, todo esfacelado, todo estrupiado, e não sabe nem como resolver o problema. Por isso que o João já avisou: cuidado, rapaz, cuidado que essas coisas coçam o ouvido da gente, essas coisas arrepiam os cabelos da gente, essas coisas dão um ânimo diferente. É algo novo, é algo diferente, tudo a mesma coisa, eu quero um negócio diferente. Cuidado. Por isso que nós precisamos nos atentar para os formatos. Podemos mudar os formatos, mas a essência é imutável. Senão a gente se lasca. Então, resumindo e reprisando. Como é que identifica um engano? Quando ele nega a encarnação de Cristo, a totalidade do ser de Jesus. Quando ele promove o abandono da doutrina, quando ele acrescenta além da doutrina, e quando ele desvaloriza a doutrina. Se você vê gente com essas práticas, sai fora, é engano. O João que disse, tá, gente? Sou eu não. Só estou lendo a Bíblia, você está acompanhando aí comigo, está vendo que é isso que está escrito aí. Como é que a gente lida com isso? A gente crê na doutrina, a gente aprende a doutrina, a gente estuda a doutrina, para que quando aparecer algo que é diferente, a gente saiba reconhecer que não é verdade, é falso. A gente joga só a água fora e fica com o bebê. A gente usa as 6 solas que a reforma nos deixou e a gente não recebe esses ensinamentos em nossa
casa, em nossa vida, em nossa igreja. Certa vez, um homem que trabalhava no banco há muitos anos, disse que todo funcionário, quando é contratado pelo banco e ele vai mexer com dinheiro, com papel, moeda, ele passa por um treinamento para reconhecer notas falsas. Sabe como é o treinamento para que os funcionários de um banco possam reconhecer quando a nota é falsa? Nós temos aqui gente que já trabalhou em banco, pode dizer até melhor do que eu. Sabe como é que você treina uma pessoa para reconhecer a nota falsa? Você deixa ela ter muito contato com a nota verdadeira. Você pega a nota verdadeira e dá uma aula para ela de como reconhecer a verdadeira. Vai ter uma marca d'água, vai ter uma fitinha, vai ter o BC pequenininho dentro dos números, vai ter uma ranhura perceptível com a unha, vai ter uma textura no papel que é diferente, vai ter essa e essa característica. O funcionário do banco não sabe reconhecer nota falsa, porque nota falsa surge uma diferente a cada dia. Então, se ele se especializar em reconhecer as falsas, nunca ele vai estar atualizado, porque amanhã já vai sair uma falsa nova. Então, ele se especializa na verdadeira. E conhecendo a verdadeira, ele reconhece a que é falsa. Porque verdadeira só tem uma. Então, é mais fácil você saber tudo sobre a verdadeira do que saber tudo sobre as falsas, porque a cada dia surge uma nova falsidade. É assim que funciona. Você não precisa conhecer todas as heresias, todos os enganos, todos os enganadores. Você só precisa conhecer a verdade. Se você tiver muito contato com a verdade e conhecer todas as suas características, toda vez que aparecer uma falsa, você vai olhar de olho fechado assim, ó. Ih, mentira. Não. Poxa, mas falou tão bem, e todo mundo riu, e se divertiu, e foi tão legal, e foi emocionante, e foi impactante. Tudo mentira. Tudo mentira. Muito bonito, mas nada bíblico. Como é que eu sei? Eu conheço a verdade. Então, quando eu vejo a mentira, eu sei que é mentira. Acautelai-vos, porque nos nossos dias, disse o João, isso tem tempo, hein? Muitos falsos mestres têm enganado a igreja do Senhor. Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor e a sua eterna palavra.